de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. A outra frase de Jesus é: bendizei aos que vos maldizem. Bendizer, falar bem daqueles que falam mal de você. Então, se a proposta de Jesus para a gente amar os amigos, os inimigos, é uma proposta de libertação nossa das torrentes frequenciais negativas, se fazer o bem ao que me odeia é uma forma de eu fazer de eu dar ajuda àquele que precisa, àquela que precisa caminhar em outras direções que não a minha. Agora, dizer bem daquele que diz mal de mim. A nossa palavra, ela é muito complexa. Ela é tão complicada que ela só chegou para a humanidade há mais ou menos uns 40 mil anos atrás. Até então eram mímicas. A palavra articulada, esses símbolos que a gente utiliza, é muito complicado, sabe? Às vezes a gente fala uma coisa, a pessoa entende outra. Por isso que, junto agora com a palavra, está chegando a mediunidade. A mediunidade sempre existiu, é claro, mas ela está chegando com mais próximo e com mais informações. Então, quando você lê o livro dos médiuns, por exemplo, que você tem toda uma aula sobre mediunidade, a importância de você cuidar da sua mediunidade, porque ela é a comunicação do futuro. A palavra vai deixar de existir, né? Para ser a comunicação psíquica, que vai ser leal. Agora, imagina como é que este homem de hoje pode usar essa comunicação psíquica. Vai ser briga o tempo todo. Porque o tempo todo, quase o tempo todo, ele fala uma coisa e sente outra. Então, vai ter que ter uma educação deste homem para esse avanço de linguagem, a linguagem psíquica. E aí, quando eu falo mal de alguém que está falando mal de mim, eu estabeleço a mesma sintonia com ele. Entendeu? Então ele manda para mim uma sintonia negativa e eu combato ou replico com a mesma sintonia. Ou seja, gera atrito que vai gerar conflito. Então alguém chega para você e fala assim: fulano falou isso de você. Aí você fala assim, então responde para ele, fala isso assim, assim. Você está gerando atrito que pode dar conflito. E o conflito é imprevisível. Pode acontecer muitas coisas num conflito, sabe? Então, bem dizer, ou seja, a pessoa falou mal de você, ele emitiu uma frequência, você emite uma acima dela. Você fala o bem. Mas não tenho nada contra essa pessoa, não. Deixa ela, depois ela vai ver que não sou isso que ela está pensando. Então, você não estabelece uma relação, uma ponte para frequências negativas. A palavra ela é emitida através da pulsão do espírito, né? Que quer emitir um parecer, e ele utiliza 2 canais importantes. Primeiro, que é o chakra frontal, o chakra laríngeo, que é o centro de forças, né, quando a Luiz chama, centro de forças laríngeo. E o centro de força ele precisa de estar bem ajustado, porque se ele distorcer, as energias não entram como devem entrar. Então começa a ter problemas relacionados, né, à fala, às paratireoides, às glândulas ali que são mantidas pelo chakra frontal. Então ele começa a não ter uma possibilidade de manter um bom convívio espírito-célula. As células passam a não receber mais aquela frequência, né? Aquela ordem do espírito. Nós temos uma organela na célula chamada microtúbulos. Já tem algum estudo a respeito disso, dizendo que pode ser ali no microtúbulo que o espírito comunica com a célula. Pode ser isso. Então, se for, não estamos afirmando, mas se for, você estabelece uma ruptura nessa comunicação. Por quê? Porque o centro de forças que iria emitir essa ordem do espírito não funciona. Então a pessoa pode ter problemas sérios
na laringe, nas cordas vocais. Por exemplo, a pessoa que gosta de falar palavrão, né? O palavrão ele tem uma frequência muito baixa e vai distorcendo o centro de força. O centro de forças, ele parece um cone, né? Sim? E aqui na frente tem uma tela. Desse cone tem uma tela. E lá dentro tem as pétalas, ou seja, os canais por onde a energia vai entrar. Então, essa tela que tem aqui é chamada de tela atômica. Então, quando a pessoa está bem, essa tela está perfeita. Quando a pessoa está num distúrbio qualquer, digamos, de uma má palavras, né? Então começa a distorcer. A tela vai arrebentando, ela costuma romper e vão atrapalhar os cones de transmissão da energia. Por quê? Por má palavras. Palavras de palavrões, xingamentos, reclamações, queixas, sabe? Essas palavras ditas que não constroem nada, palavras chulas. Então, nós não pensamos nisso, mas isso é muito sério. Quantas pessoas chegaram para mim, depois desse estudo, e falaram para mim assim, meu avô, minha tia, falava muito palavrão e morreu com câncer na garganta. Mesmo que não tenha o câncer, né? Mas tem problemas sérios de garganta. E mesmo que não seja nessa encarnação, provavelmente renascerá com problemas sérios de garganta, como a gente vê muito aí. Então, minha gente, Jesus falou, olha, bendiga. Se alguém está falando mal de você, ele está te estimulando a você cometer o mesmo engano. Então, não permita isso a você. Cuide de você. Fala coisa boa, porque você não está complicando essa região aqui do chakra laríngeo, essa região aqui da fala, né, das cordas vocais. Então, tem um filósofo, na minha juventude, eu viajava muito aqui perto de Juiz de Fora, eu morava na cidade aqui perto, aliás, eu era de lá, né, e vim estudar aqui, e eu vinha de ônibus, né, a empresa era Empresa Unida. Então, tinha lá em cima do painel do ônibus, tinha uma frase que, nossa, todos os ônibus tinham aquela frase. E aí eu fiquei assim, encantado com a frase, e aquilo ficou gravado em mim, na minha época de estudante, né? Estava assim, falarei tudo de bom que souber de um homem. Aí assinado Emerson, o filósofo que falou isso. Eu ficava lendo aquilo e falei, gente, mas esse homem está com tudo, né? Se eu falar tudo de bom que eu souber de um homem, eu não vou ter tempo para falar mal de ninguém. Não vou ter tempo para ficar fazendo fofoquinhas, nada disso. Porque eu estou sabendo, depois quando eu comecei a estudar sobre chakras, sobre centros de forças, né? Que eu comecei a estudar mais profundamente, né? Sobre pétalas que estão nos chakras, sobre a tela atômica, sobre distorções de pétalas, aí eu fiquei mais apavorado. Falei, nossa, tem que passar isso para frente. Então, se o seu hábito, eu espero que não, né? Mas se o seu hábito for de equiparar, né? A conversa ruim que vem da outra pessoa a seu favor, eleva o teu sentimento. Que aí ele vai ficar transitando cá embaixo, não te pega. E você vai transitar lá em cima. E você vai evitar muitas coisas. E vai educar a sua palavra. Palavra certa e irrepreensível, para que o adversário não tenha o que dizer de nós e desça em retirada. Essa está na carta de Paulo a Tito. Quando Tito foi para a ilha de Chipre, para ser o representante do movimento cristão lá, né? Paulo manda uma carta para ele, ó, Tito, palavra certa e irrepreensível, para que ninguém tenha o que falar de você. Então é isso que é proposto a nós. Depois, quando ele escreve para Timóteo, né, ele fala, Timóteo, seja o jarro, né, escolhido. Então, escolhido também nesse sentido, de que você haja de tal maneira que ninguém tem nada para dizer de você.